hoje novos hábitos. A gente teve falando um pouquinho sobre hábitos, né? E chamou a atenção, eu acho que de cada um de nós, que de alguma maneira a gente precisa ter novos hábitos, a gente precisa mudar de alguma forma, né? Hábitos são economia do cérebro. O cérebro economiza energia. E aí a gente vai fazendo as coisas assim, de uma forma absolutamente automática, né? Existem coisas que você faz intencionalmente e coisas que você faz automaticamente. Para você ter novos hábitos, você tem que ter uma intencionalidade. E para isso eu quero mostrar para você uma ferramenta. Quem conhece vai rever, quem não conhece vai aprender. É uma ferramenta chamada Matriz de Eisenhower. Dwight Eisenhower foi o 34º presidente dos Estados Unidos. Ele foi também um líder, um general de guerra da Segunda Guerra Mundial. E ele criou uma forma de você priorizar. E uma frase famosa dele é essa aqui: o que é urgente raramente é importante. E o que é importante raramente é urgente. Essa frase que ele criou, certamente é por conta mesmo dessa ferramenta. Alguém já conhecia essa ferramenta? Matriz de Eisenhower? Você vai ver que ela é extremamente simples e ela vai ajudar você a formar novos hábitos. Para efeito de priorizar as coisas, é uma questão muito importante, né, gente? Isso, né? O que eu faço primeiro na vida? Por exemplo, quando você acorda de manhã, o que você faz primeiro? Ou quando você tem algo no trabalho, o que você vai fazer primeiro? Você tem lá uma lista de 10 coisas. Como que você prioriza? Que ordem? Tem gente que consegue fazer isso com facilidade, mas a grande maioria das pessoas não consegue. E acaba o dia ficando muito complicado. Porque aí você faz uma coisa que não era tão prioritária, né? Faz coisas que você não precisaria fazer, outras pessoas poderiam fazer. Então, como é que essa ferramenta ela funciona? Basicamente aqui, do lado esquerdo, eu tenho como se fossem linhas onde eu vou anotar aqui atividades, tarefas, projetos, né? Assim, aleatoriamente, mais ou menos por ordem de importância, etc. Aí eu tenho que ir no supermercado, eu tenho que levar o carro para arrumar, eu tenho que falar com fulano de tal, eu tenho que fazer aquele negócio acontecer, ou eu tenho isso, eu tenho aquilo, certo? Você vai colocando ali, simplesmente listando, sem qualquer preocupação. A matriz de Eisenhower é o que a gente tem aqui do lado direito. Do lado direito você tem, na vertical, o nível de importância. Na horizontal, o nível de urgência. Estão acompanhando? Importância, urgência. Quanto mais para cima, mais importante. Quanto mais para a direita, mais urgente. Então, lá na primeira ponta, o primeiro quadrante lá de cima, do lado direito superior, o que eu tenho? É importante e é urgente. O que eu devo fazer? É importante e é urgente, eu preciso fazer. Agora, esse importante e urgente tem que ser baseado em você. Não nos conceitos mundiais sobre o que é importante e urgente. Na sua atividade. Certo? A sua atividade. Então, se é importante e urgente, o que você faz? Faz. Tá bom? Agora, embaixo do lado direito, eu tenho algo que é urgente, mas não é importante. O que eu faço? Faz mais tarde? Delega. Eu pus na ordem errada aqui. Eu já estou dando a resposta para você. Não gostei do que eu fiz. Então vamos lá. Se é importante, mas não é urgente, o que eu faço? Planejo. Se é urgente, mas não é importante, eu arrumo alguém para fazer. Eu vou dar exemplo sobre isso. E se não for urgente nem importante?
Exatamente. Elimina da sua vida. Vamos dar um exemplo, primeiro um exemplo caseiro, vai? Tá? Uma coisa simples. Vamos lá. Queimou a lâmpada da sala. Ok? E vocês precisam de luz ali dentro. É urgente? É. É importante? O que você tem que fazer? Trocar a lâmpada, né? Sua esposa precisa pedir 10 vezes? Isso, mas pede, né? Vai cobrar, né? E você vai falar sempre o quê? Já vou depois, daqui a pouco, etc. Certo? É. Vazando a pia da cozinha e você não é o cara habilidoso para mexer em encanamento. É urgente, mas não é importante para você, porque você não sabe fazer. O que você faz? Chama alguém para fazer, delega. Vai ser pior, vai quebrar, vai vazar, tá certo? Agora, eu tenho algo a ser feito que é muito importante, mas eu não preciso fazer agora, porque não é urgente. Eu faço um planejamento, eu vou estabelecer, olha, amanhã à tarde eu tenho 1 hora, durante esse horário eu vou resolver essa situação. Agora, tem coisas na nossa vida que a gente vai adquirindo e que não é nem importante nem urgente. Mas você vai envolvendo, colocando na sua vida, e a vida vai ficando cansativa e não sei o quê. Defina, não é nem urgente nem importante, ó, elimina da sua vida. Deu para entender isso aqui? Olha aqui um quadrinho em branco para você, tá? Eu vou colocar isso no site para vocês podem baixar depois, tá? Então, aqui do lado esquerdo eu listo os projetos, o que eu tenho que fazer, e o que a gente faz, delega, planeja ou elimina. Tudo bem? Na empresa a mesma coisa, né? Coisas que você tem que fazer, etc. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui. Ficou claro que é uma matriz de Eisenhower. Comece a utilizar na sua vida. Vai mudar a sua história. Não tenho dúvidas disso. Tá? É capaz de você, pela primeira vez na vida, dizer assim, sabe que está sobrando horas no meu dia? Por quê? Porque deu certo o ajuste todo. Tudo bem? Ok. Então, priorizar é algo que eu preciso fazer para mudar hábito. O que é mais importante, o que não é importante, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, o que eu tenho que planejar, o que eu tenho que eliminar. Então, tem hábitos que eu elimino. Por quê? Porque eles não são importantes, não são urgentes, eu não sei por que eu faço aquilo. Eu adquiri ao longo da minha vida, eu adquiri ao longo da minha história, e para que eu estou usando isso tudo? Gastando tempo, gastando dinheiro muitas vezes, e assim por diante. Um segundo aspecto importante, eu já falei sobre isso, e eu vou sempre falar sobre isso, é a questão de você pedir sabedoria para Deus. Eu preciso de sabedoria para poder organizar a minha vida. Eu preciso de sabedoria para saber ordenar as importâncias e os hábitos. Eu preciso de sabedoria, né? E a Bíblia fala da sabedoria do céu, a sabedoria da terra. A Bíblia diz que Deus dá sabedoria para quem pede sabedoria. Então eu preciso de sabedoria para as escolhas da vida. Sabedoria, livro de Jó, capítulo 28, verso 12. Onde, porém, se poderá achar a sabedoria? Onde habita o entendimento? O homem não percebe o valor da sabedoria, ela não se encontra na terra dos viventes. O abismo diz, em mim não está. O mar diz, não está comigo. Não pode ser comprada, mesmo com ouro mais puro, nem se pode pesar o seu preço em prata. Legal isso, né? Mostra que a sabedoria não é encontrada na terra. Ela é uma sabedoria celestial. Lembrando a você que sabedoria é como eu faço as coisas. Conhecimento é o que eu sei. Sabedoria é como que eu aplico o conhecimento. Então eu preciso saber. Como que eu... Alguém chegou para mim e disse assim, eu tenho um filho pequeno, o que eu faço a hora que ele grita? Isso é sabedoria. Eu preciso de sabedoria.
Como é que eu faço? Eu vou na Bíblia, eu vou aprender quais são os princípios fundamentais, eu vou perguntar para o médico, eu vou buscar conhecimento, mas depois como é que eu aplico isso? Tudo bem? Ok? Posso continuar? Então, precisamos de sabedoria para as escolhas certas da vida. Se você se lembra, eu falei que o ciclo do hábito é gatilho, comportamento, recompensa. Ou seja, tem um gatilho, né? E eu dei um exemplo de quem fuma, né? Lembra que eu falei, ó, o cara que fuma, toma um cafezinho, quer vontade de fumar, tem vontade de fumar. Então é o gatilho. Qual é o gatilho para aquele comportamento? É o cafezinho. A hora que ele engatilha aqui, ele cria o comportamento. Ele vai fazer aquilo, ele vai fumar. Agora, a pergunta é, que recompensa ele tem para fumar? Quando ele fuma, que recompensa ele tem? Né? Às vezes tem gente que tem recompensas, eu me sinto bem, né? Pode ser uma mentira, do ponto de vista até médico é uma mentira. Mas eu me sinto bem, eu gosto de ter um arzinho quente entrando no meu pulmão, né? Eu gosto de toxinas, né? Sei lá, que a pessoa gosta, né? Porque é um veneno, né? 4 mil substâncias tóxicas num cigarro. Se alguém aqui fuma, escreve isso que eu estou te falando. Se você não está afim de morrer, larga essa desgraça. Então vamos lá. Eu preciso de sabedoria, tá? E as escolhas? Onde que eu embaso as minhas escolhas? Eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, eu tenho que mudar esse comportamento. Mas baseado no quê? Eu preciso embasar as minhas decisões na Bíblia. Por isso a Bíblia precisa ser estudada. Por que a gente está dizendo, tem um aplicativo muito legal aí, que nós estamos trazendo para cada dia mais. Poxa, eu não estou com a minha Bíblia aqui, eu estou com o meu celular. O celular você não larga nunca, né? Então, tem o celular, clica lá. Aliás, esse aplicativo da Bíblia, que a gente está falando aqui, que é o YouVersion, ele é muito legal porque você pode, dependendo da tradução, você pode clicar o play e você ouve a Bíblia. É fantástico, gente. Isso é coisa nova, né? Quando eu estudava teologia, eu me lembro a minha alegria de ter ganho uma Bíblia de comentário, eu ganhei uma Bíblia de comentário, que chamava Bíblia Vida Nova. Era uma... Lembra, Ariston? Era uma preciosidade, era uma coisa assim que não existia. Hoje tem comentário de tudo quanto é tipo. Tem na internet, tem no aplicativo, tem nos vídeos, tem em todo lugar. Só que as pessoas agora leem menos. Tem mais possibilidade e as pessoas usam menos. Então, na palavra de Deus, eu preciso destacar temas, né, como a soberania de Deus, a glória de Deus, a condição dos seres humanos. Eu não aguento, por que as pessoas agem dessa maneira? Quem lê a Bíblia sabe por quê. Chama-se natureza pecaminosa. O pecado destrói a sensibilidade das pessoas. O pecado faz as pessoas entenderem a vida de uma forma diferente. O pecado faz com que as pessoas não deem valor umas para as outras. O pecado faz com que a gente seja indiferente ao sofrimento humano. E assim por diante. Eu preciso entender isso, é um princípio bíblico. A salvação, por que Cristo veio? Eu preciso estudar sobre isso, né? A chamada soteriologia. Para você que achou muito difícil, quem nasce em Salvador é soteropolitano. Por que é soteropolitano? Porque é do Salvador, de Salvador. Soteriologia é o estudo da salvação, né? Então, o reino de Deus, princípios fundamentais do reino de Deus, as leis de Deus, as profecias bíblicas, o retorno de Jesus. Ou seja, isso aqui são alguns temas só que eu descrevi, mas são temas importantes, porque senão você não sabe como escolher. Há pessoas que chegam para mim, às vezes fazem perguntas, que eu acho que as perguntas são tão básicas, mas para a pessoa é fundamental. Para a pessoa é fundamental. Tipo assim, mas pastor, Deus não está vendo essa situação? Tá. Mas como é que ele vê essas coisas? Gente, está escrito nas Escrituras como é que Deus age.
Quem é Deus? Como ele age? Como ele responde à humanidade? As leis de Deus, né? A questão, por exemplo, da soberania de Deus é uma coisa muito séria. Deus não vai mudar de opinião porque eu quero que ele mude de opinião, ou porque eu tenho uma carinha bonitinha. Isso não existe. Deus é Deus. E eu sou ser humano, e assim por diante. Segundo, as minhas escolhas precisam ser embasadas no temor do Senhor. Eu já vi muita gente tentando definir o que é o temor do Senhor. Esse Salmo 111, versículo 10, diz assim: para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Ele dá compreensão aos que obedecem os seus mandamentos e que o Senhor seja louvado para sempre. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhece o versículo de Provérbios, conhece o versículo aqui desse texto e assim por diante. E eu já ouvi, como eu disse, várias pessoas tentando definir essa frase, o temor do Senhor. E recentemente eu perguntei para uma pessoa, o que é o temor do Senhor? E a pessoa disse, é uma reverência que a gente tem que ter para Deus, né? A gente não quer ofender a Deus e assim por diante. Eu disse, tá. Você se lembra, eu perguntei para ele, você se lembra quando o Senhor chamou o povo de Israel para um monte e disse assim, venham que eu quero falar com vocês, mas quem tocar no monte morre. E era luzes, relâmpagos, trovões e a presença de Deus ali, Deus falando com o povo. Falei, você lembra disso? Lembro. O que isso tem a ver com o temor do Senhor? Ele regalou o olho e falou, é sério, né? Falei, então, deixa eu falar para você o que é o temor do Senhor, eu disse para ele. E eu vou dar essa definição também para vocês. O temor do Senhor é o temor do Senhor. Não inventa. Deus é Deus. Quantas vezes na Bíblia você vê, o salmista diz assim, o Senhor está no céu. Quem sou eu para falar com Deus? Deus abriu a oportunidade da gente conversar com Ele por causa de Jesus Cristo. Mas Deus é Deus. Ele continua sendo Deus, com todo o seu poder, com toda a sua glória. A má interpretação do que é a graça do Novo Testamento é que fez as pessoas perderem o temor do Senhor. Por quê? Porque a graça é um privilégio dado a cada um de nós, é um favor que eu não mereço, é uma misericórdia derramada, mas a graça não me dá autorização para pecar contra Deus ou fazer qualquer coisa errada. Romanos capítulo 6. Vamos pecar porque a graça de Deus é abundante? Ele diz, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, eu preciso conhecer essas coisas para poder tomar decisões. Por que tem gente que fica militando no erro? Erra. Eu vou dizer por quê. Porque a pessoa não quer entender que Deus tem razão. Você leu na Bíblia lá que o Senhor falou isso, aquilo outro. Ele está dizendo, é isso, eu sou Deus e você não é Deus. Então, faça isso. A pessoa não quer obedecer e fica a vida inteira lutando contra Deus. Por isso que não experimenta prosperidade, né? E eu não estou falando que prosperidade aqui como sinônimo de dinheiro. Eu estou falando de prosperidade de vida, prosperidade de saúde, prosperidade de relacionamentos. Que coisa mais linda do mundo do que relacionamento? Aí na roda do equilíbrio tem aí um campo, relacionamentos. Tem gente que não tem relacionamento com ninguém. É um bicho do mato. Né? Ou não é um bicho do mato, mas também não ama ninguém, não quer saber de ninguém. Ou só arruma encrenca. Você conhece gente assim? Só arruma problema, gente. Vai conversar com alguém, cria um problema. Vai conversar com outro, cria outro problema. É gostoso você viver em paz com as pessoas. A Bíblia diz que depender de vós, tende paz com todos. Olha que gostoso. Eu procuro viver em paz com as pessoas. Teve um dia, infelizmente, eu mudei de residência
e a síndica do prédio falou um negócio e eu não aceitei, e ela queria que eu fizesse um negócio, e eu queria que a entrega de um caminhãozinho entrasse lá e ela não queria deixar, e não sei o quê, e eu falando com ela no telefone, eu fiquei bravo, e eu falei, olha, a senhora está fazendo tudo errado, como é que a senhora faz um negócio desse? E ela, educada, me ouviu a minha estupidez, né? Ficou quieto. Aí eu fiquei pior, né? aí acabou para mim. Aí eu fiquei ruim. Aí eu orei ao Senhor, pedi perdão para Deus. Falei, Senhor, eu não posso fazer assim. A senhora. Imediatamente falei com ela e disse, olha, eu quero pedir perdão para a senhora. Me deixei levar, eu estou aqui num momento, e era um momento difícil, a gente estava fazendo reforma no apartamento, e quem já fez reforma sabe a dor de cabeça que dá, aquela coisa toda, e eu pedi perdão e tudo, falei, olha, tá tudo bem, seu Antônio. Falei, então tá bom. Gostoso manter a paz, né? Agora você imagina se eu faço um bico daquele lá, do jeito que eu fiz, e encontrasse com ela no elevador depois. Chato, né? Aí o pior, né? Imagina ela falar assim, nossa, mudou um cara aqui que é pastor. Sabe ver o que ele falou para mim? Já pensou? Que tristeza, né? Tem gente que não liga. Tem gente que fala assim, eu não tô nem aí. Não, gente, temor do Senhor. Eu temo a Deus. A minha fala, a minha atitude, o meu comportamento tem a ver com o meu Deus, né? Terceiro lugar, avalie as recompensas. Lembra? Eu estou usando a terminologia do ciclo dos hábitos, certo? Gatilho, comportamento, recompensa. Eu preciso avaliar as recompensas, o que eu estou ganhando, à luz das verdades divinas. Então, Lucas 9:25. Se você quiser ler comigo em voz alta. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? Você conhece aquela terminologia que o pessoal utiliza, ganha-ganha? A negociação tem que ser ganha-ganha. Eu ganho, você também ganha, lembra? Aqui é ganha-perde, né? Por quê? Eu ganho o mundo e perco a alma. É isso que Jesus está falando. Eu preciso avaliar o que eu estou ganhando. É bom ou ruim? O que eu estou ganhando é certo ou errado? O que eu estou ganhando é ético ou não é ético? O que eu estou ganhando glorifica a Deus ou não glorifica a Deus? O que eu estou ganhando vai trazer benefício para a família ou não? Vamos falar de ganha-ganha. Filipenses capítulo 3. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Eu faço a vontade de Deus, eu recebo o melhor de Deus. Eu faço o que Deus quer, eu recebo o melhor de Deus. É isso que a gente tem que pensar. E eu estou trazendo para você apenas alguns desafios. Então, esses desafios de hoje estão baseados em 3 áreas. Definição de prioridades, a busca da sabedoria, baseado no temor do Senhor e na palavra de Deus, e avaliar as recompensas. Então, agora eu tenho uma pergunta para você, e aí você tem um espaçozinho nesse papel que você pode anotar uma decisão. Então, a decisão é a seguinte: o que é que você vai fazer para definir novos hábitos na sua vida? O que é que você vai fazer para definir novos hábitos na sua vida? O que é que você precisa fazer primeiro? Você precisa mexer em prioridades? Você precisa mexer no seu conhecimento da Bíblia? Ou você precisa mexer no seu relacionamento com Deus? Ou você precisa avaliar corretamente as recompensas que você tem ou acha que tem? Pense nisso e anote, porque é anotando. Olha aqui para mim. Se você não anota, você não se propõe a fazer. Eu não estou dizendo para você o que você tem que fazer. Você que vai dizer o que você tem que fazer. Então a pergunta é: o que é que você vai fazer para definir novos hábitos? E tem que ser SMART, lembra? Específico, mensurável, atingível, relevante e tempo orientado. Tudo bem? Nós vamos orar e eu vou pedir para você fazer uma anotação aí
de uma tarefinha sua. O que você vai fazer para melhorar a sua vida? O que você vai fazer após o que você ouviu aqui? Do que você ouviu aqui, o que é que chamou mais a sua atenção? Ah, me chamou a atenção que eu preciso ler mais a Bíblia. O que é ler mais? Ler mais não significa nada. Agora, ler todos os dias por 5 minutos significa tudo. Deu para entender? Isso que é uma meta que você possa medir. Senhor, abençoa, Pai, os nossos corações e que o Teu nome seja exaltado em todo o tempo, na definição de novos hábitos, em nome de Jesus. Amém. Então anote aí agora, e assim que você terminar, que Deus te abençoe e te dê uma semana cheia de graça.